São 11 horas e 32 minutos, nós estamos recebendo mais uma vez aqui a presença sempre querida. Eu digo que é a eterna senadora pelo estado de Mato Grosso, a Seres Lessarenko, ela que está hoje no PRB. Seja bem-vinda mais uma vez, senadora Seres. Obrigada, Guinel. Obrigada a todos e a todos os telespectadores. Bem, fevereiro foi um mês que deixou a população totalmente preocupada. Dia 18 de fevereiro, a senhora causou realmente um enorme estado de preocupação em todos com a sua internação em um hospital particular no estado de São Paulo. Foi um susto muito grande. O que aconteceu, senadora? Eu tive intempestivamente dentro da minha casa, eu caí, né? Eu tive um AVC de cerebelo. Só que na hora que você tem uma coisa dessa, você não sabe o que é, né? Eu fiquei numa situação extremamente difícil e os meus filhos, eu tenho 4 filhos, tomaram atitudes muito rápidas e foi a salvação, graças a Deus. Coisa realmente de agradecer a Deus por não ter ficado com nenhuma sequela diante do que podia ter acontecido. Com certeza, e nós ficamos felizes de vê-la tão bem como está. Até porque a senhora é cotada para ser uma das pretensas candidatas a assumir o comando da capital aqui em Cuiabá, na disputa eleitoral agora em 2016, pelo seu partido, pelo PRB. E há quem diga que a senhora já tem um exército arregimentado aí, já se movendo. A senhora confirma isso? Tem essa intenção? Estamos regimentando esse exército. Já na segunda-feira, anteontem e ontem, já fizemos boas reuniões com pessoas que estão nos ajudando já a assumir, né, uma série de questões que tem que ser começada a discussão, né, desde programa de governo, de como essas coisas vão acontecer, né, e está sendo regimentado o exército, como você diz, né? Pessoas do bem, nós queremos pessoas que gostem de Cuiabá, que amam Cuiabá, que sabem que Cuiabá precisa de uma série de questões que sejam tocadas, atuadas realmente para valer. Cuiabá está tão ruim assim, na sua ótica, no seu ponto de vista, está com senadora? muitas dificuldades, muitas dificuldades. Nós temos dificuldades grandes aqui, basta ver a saúde. Ah, mas tem o Hospital São Benedito. É importante? É, mas é muito pouco. Vai no pronto-socorro para ver. Vai na sala vermelha do pronto-socorro para ver. As pessoas estão gritando desesperadamente por saúde pública. As pessoas que precisam de saúde pública estão com problemas. Basta você ver a questão do transporte coletivo. O transporte coletivo está assim em situação de calamidade pública. Realmente uma dificuldade enorme das pessoas se movimentarem para trabalhar, se movimentarem para todas as necessidades, vamos dizer assim. E, inclusive, porque isso sendo de dificuldade, né, o transporte coletivo tendo dificuldade, nós acabamos tendo esses grandes engarrafamentos que as pessoas acabam indo de carro, né, para se movimentar. Tem a questão da água. A água é vida, gente. A água é vida. As reclamações que a gente tem e que a gente ouve da CAB é uma coisa que nos causa espanto. E Cuiabá precisa muito mais do que isso. Cuiabá precisa de políticas de geração de emprego, de agregar valor a uma série de coisas. Cuiabá não é um município para ter agronegócio. Aqui vamos plantar, etc. Não é essa a vocação do nosso município de Cuiabá. Mas tem condições, sim, de agregar valor a uma série de produção do estado de Mato Grosso e tantas outras coisas para gerar emprego, porque as pessoas precisam de trabalho para ter dignidade. A senhora se sente preparada para ser uma gestora, uma executiva? A senhora que atuou durante muitos anos da vida pública, no legislativo, a senhora se sente preparada para assumir uma missão e uma responsabilidade tão grande como essa? Com certeza, porque eu realmente, como você muito bem disse, eu tive 20 anos de parlamento, sem nem um dia sem parlamento. E depois parei por aí, porque não me deixaram mais nem ser candidata, né? A coisa eles resolveram mais fácil, né? Aqueles que realmente me queriam fora da política, né? Mas essa história do preparado, eu já fui secretária de Estado. E na época, faz bastante tempo, com certeza, não dá nem para chamar o pessoal de então, para dizer testemunha, né?
mas porque já a maioria deve estar aposentado, eu fui secretária de Educação e Cultura do Estado de Mato Grosso. E na época diziam que o avanço que a educação teve em Mato Grosso em um ano passava, eu achei exagero sempre, passava de 20 anos, né? Realmente a gente lembra muito bem e dá para lembrar o que foi feito. Só que as pessoas, né, já estão, aquelas que foram, né, do trabalho da educação na época, estão aposentadas. Mas aqueles que estão aí... Qual que é a avaliação que a senhora faz hoje da administração aí do então prefeito Mauro Mendes, que provavelmente pode vir a ser o seu, vamos dizer assim, concorrente nessas eleições? Nós temos aí a expectativa de que teremos muitos concorrentes. E eu acho isso muito bom para a democracia. A democracia precisa de muita gente, candidato, para que realmente a gente consiga fazer bons debates, para que a população possa avaliar no mínimo, porque a população está muito insegura com relação aos políticos, né? Os políticos não estão dando aquela demonstração de credibilidade. Então vamos botar muita gente para candidato para que a população possa escolher. Agora, ainda voltando um pouquinho antes, aquela história de você se sente preparado. Muita gente que está aí dizendo que hoje é gestor, né, que tinha que ser um gestor que veio da iniciativa privada, onde foi um grande gestor. E lá não deu certo, tanto é que está com recuperação judicial, etc. e tal. Então, esse negócio da tal da experiência em gestão é muito relativa. A gente precisa saber a gente precisa estar junto do povo, onde o povo está, entendeu? Para saber realmente quais são as suas reais necessidades, para você poder buscar uma equipe que realmente tenha vontade, determinação e foco. Eu vou melhorar isso, isso e isso. E isso pode ser melhorado dessa e dessa forma. E vamos tocar para fazer acontecer, para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Durante 25 anos, a senhora militou dentro do Partido dos Trabalhadores. A senhora foi uma das grandes defensoras do partido, não só no Estado, como no Brasil, enquanto senadora da República. A sua saída do Partido dos Trabalhadores foi, de certa forma, frustrante do ponto de vista de que tínhamos uma senadora, na época também um deputado federal, e acabamos, por conta de uma situação que até hoje não consegue se entender ao certo, né? Acabamos ficando sem estes representantes, principalmente sem a senhora, que tinha uma atuação das mais destacadas no Senado da República. Qual que é a avaliação que a senhora faz hoje de toda essa situação que envolve o Partido dos Trabalhadores, estando a senhora agora fora, mas conhecendo de cadeira o que se passa dentro? Olha, Guinela, eu tive 3 mandatos de deputada estadual. E aí eu deixo para as pessoas avaliarem, sabe? As pessoas que me levaram um atrás do outro, né? Sem dinheiro, sem aquela condição aquela história de comprar voto, etc. As pessoas viam um mandato e votavam, sabe? Isso sempre me honrou demais. 3 mandatos de deputado de carreirinha e, de repente, se apresenta uma candidatura de Senado que eu não queria de jeito nenhum, né? E isso aconteceu e eu fui eleita também porque o povo de Mato Grosso quis. E eu acho que eu fiz um trabalho significativo também como senadora. E eu não vou fazer esse relato agora porque não é o caso. Sim. Mas você soube que há dias atrás, tem uns 20 dias mais ou menos, eu recebi do setor de pesquisa, aí eu não recordo, lá de Brasília, que nos anos de 14 e 15 eu fui a 4ª, olha, tem 5 anos que eu deixei de ser senadora. Nos anos de 14 e 15 eu fui 4º senador que aprovou o maior número de projetos de lei no Senado da República. Pode um negócio desse? 5 anos depois que você não é mais senador. Sim. Os outros 3 são senadores que estão na ativa. E são 81 senadores. Tem 3 que estão na ativa e eu fui a 4ª, que já não estou há 5 anos na ativa. Mas que teve os seus projetos maior número de projetos aprovados em 14 e 15. Daqui a pouco até nós vamos falar sobre o projeto de lei 12.850, que é de sua autoria, que tem de a ver com a delação premiada. Aliás, a senhora até levou o título de mãe da delação. Nós vamos falar sobre isso, mas a senhora não respondeu sobre a questão do Partido dos Trabalhadores. Como é que a senhora avalia esse cenário do partido, desmoronando, se definhando do jeito que está? O Partido dos Trabalhadores teve um papel extremamente significativo, né, durante algum tempo que ocupou o poder nesse país. Ninguém pode negar. Uma parte do tempo que ele foi poder, a população, principalmente a mais despossuída, teve ganhos. Mas depois, infelizmente, caiu por uns desvios, né, e quando veio o mensalão,
eu já comecei a ficar esperta. Eu falei, que história é essa? O que é isso? O que está acontecendo? Entendeu? E foi aí logo que apareceu o mensalão que a gente começou a ter provas de que a coisa era verdade, que estava acontecendo. Eu pedi a desfiliação. Eu saí do Partido dos Trabalhadores e infelizmente hoje é um partido que está com muitas dificuldades, com muitos problemas, com erros terríveis, mas ainda tem na base realmente a sua militância, tem muita gente boa e séria. Mas o partido está extremamente comprometido, infelizmente. A senhora acredita no impeachment da presidente Dilma Rousseff, na prisão do ex-presidente, um dos mais populares já conhecido na história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva? Eu acredito, eu te diria, em duas coisas. A primeira é que nós temos uma Constituição, né? E o que ela prega tem que ser respeitado, dentro da legalidade. Tem que ser apurado, sim, que é a segunda questão. Tem que ser apurado tudo. Tem gente que fez erros, tem gente que cometeu crime, tem que ser punido. E a punição não é só cadeia, a punição é devolução do que roubou também. Bom, a senhora foi autora do projeto de lei 12.850, que dentre eles é crime de colarinho branco, né? Delação premiada e outros mais. Isso em 2006. Eu entrei e nesse foi aprovado em 2013. Foi sancionado. Né? Foi sancionado em 2013. E hoje a delação premiada passou, obviamente, a ser uma das maiores discussões nesse momento e muito bem aproveitada pelo juiz Sérgio Moro. Como é que a senhora avalia e como é que a senhora vê um projeto desse tamanho, de sua autoria hoje, sendo dos mais utilizados nesse país? Quando eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, há um tempo atrás, sobre isso, a primeira coisa que o repórter me perguntou foi: a senhora tinha bola de cristal? Eu falei, por quê? Porque a senhora adivinhou que ia precisar de uma lei dessas? Eu falei, não, eu não adivinhei. Eu sempre tive uma grande preocupação com a classe política, porque tinha muita gente, Agnello, que entrava na política que você sabia que não tinha recursos econômicos, como eu não tinha. Era professora, tinha uma vida com dignidade porque trabalhava muito, mas era aquele bem restrito, né? E eu ficava invocada realmente. Tinha gente que entrava para a política que tinha menos condições econômicas ainda do que eu e, de repente, tinha milhares de cabeças de boi, milhares de hectares de terra e mais grandes carros e mais grandes isso e aquilo. Eu não conseguia entender, porque não é possível isso acontecer. E eu ficava invocada e eu ficava conversando e conversava com ministros desde o Supremo. Conversei muito na época com o ministro Jobim, com vários, entendeu? E falava, a gente tem que fazer alguma coisa, porque se existe um entendimento de propina entre um grupo, ninguém vai denunciar, vai? Como? Se grupo de 4, 5 pessoas, cada um pegou um pedaço da propina, alguém vai denunciar vai ser levado junto. E aí a gente conseguiu elaborar esse projeto de lei, né? Do crime de quadrilha, formação de quadrilha e delação premiada. Porque alguém falando e por isso recebendo um benefício, ele vai dar as pistas. Não, Agnello, que a delação premiada por si só, ela não é prova. Está na lei, está tudo muito claro na lei. Ela por si só não é prova concreta, porque eu posso inventar alguma coisa de você. Mas ela dá alguns direcionamentos. Ela dá todo o direcionamento, a delação premiada é que dá o direcionamento para que, né, a Polícia Federal, para que o Ministério Público Federal possa ir buscar as provas. Porque vai ter que buscar as provas. Porque se eu disser que fulano fez isso, essas provas têm que estar em algum lugar. Sem dúvida. Tem que estar em algum lugar, ou em gravação, ou em depósito, ou sei lá, ou lá na Suíça, ou aqui, sei lá onde, tem que estar em algum lugar. Sem dúvida. E aí vai ser procurado, porque a delação premiada deu as pistas, né? Então, eu acho que é uma lei extremamente importante, né? Eu, inclusive, nessa entrevista mesmo que eu te falei da Folha de São Paulo, eu coloquei que eu espero que não haja excessos, é óbvio, né? Tem que ser dentro da lei, e que o juiz Sérgio Moro consiga aproveitar, né, para fazer todas as investigações necessárias, ele consiga aproveitar essa lei. Bom, ele está, obviamente, eu diria que tomando porre
desta lei nesse exato momento. Só para nós finalizarmos, eu sei que a senhora tem um compromisso agora, o que causou uma estranheza, uma grande surpresa, e eu poderia até dizer que nesse momento nos faz refletir e pensar a respeito de muitas coisas que acontecem no Brasil, em Brasília, foi a atuação e a postura do PMDB diante desses acontecimentos. Até houve uma repercussão muito grande na rede social por parte da presidenciável Marina Silva, onde ela faz uma citação de que o PMDB passou 13 anos, eu vou assim popularizar o que ela quis dizer, mamando na teta do governo, andando par e passo com o PT. E em 3 minutos eles conseguiram reunir os diretórios e tomar a decisão que vão abandonar o barco, atribuindo toda a culpa, toda a responsabilidade, toda essa caca ao Partido dos Trabalhadores. Como é que a senhora, que conhece profundamente esses meandres, recebeu essa postura, essa atitude do PMDB? Realmente isso nos surpreende, porque não é uma postura correta. Eu assino embaixo no que a Marina falou e eu diria que ainda está faltando alguma coisinha. Mas já que o PMDB não está mais no poder, o vice-presidente Michel Temer tem que renunciar. Realmente está todo mundo fora, o PMDB está fora do governo. Agora, como o PMDB está fora do governo, mas o vice-presidente é do governo, é do PMDB, é governo e é do PMDB. Então, acho que se ele renunciando, aí fica completo o papel que o PMDB está fazendo. Será que ele vai fazer isso? Não sei, é uma questão de foro íntimo. Na nota da ex-senadora Marina, ela diz: o PMDB está até no fundo da responsabilidade de tudo o que está acontecendo. Com certeza, o PMDB foi sempre o absoluto parceiro dominante do PT no governo. Tinha o vice-presidente e as 2 bancadas maiores do Congresso. A senhora acredita que agora o PMDB vai procurar abraçar, dar aquele abraço de tamanduá no PSDB, que é a bola da vez? Eu não sei, porque até o PSDB parece que está assustado, parece que está meio retraído, está tudo muito esquisito. Vamos esperar os próximos dias, ver o que luz que vai iluminar aquele Congresso Nacional para ver se acontece. O silêncio do partido nesse momento se dá ao seu entendimento pela ruptura que já está acontecendo dentro do partido a nível nacional? É tudo muito estranho, é possível. É possível. Conversamos nessa manhã com a simpaticíssima Seres Lessarenko, do PRB. A senhora está como presidente do Diretório Municipal do partido aqui na capital, né? Eu sou presidente do Diretório Municipal do PRB e vice-presidente do Regional, onde o presidente é o Rogério Rossetti. Grande abraço para ele também. Muito obrigado pela sua entrevista. Que Deus abençoe a senhora. Eu espero vê-la sempre sorridente. A nós.